Análise de Miguel Sousa Tavares no Jornal da Noite, hoje, excepcionalmente, à terça-feira. Olá, Miguel. Olá, Clara. Muito boa noite. Comecemos por esta medida mais severa, esta medida de coação, prisão preventiva. No teu entender, com os dados que temos neste momento, achas que é a mais correta neste caso? Bem, os dados que nós temos são especulativos, ou seja, os dados que temos é que ele tem vindo na imprensa via fuga de informação, via violação do segredo de justiça, via acusação, como é evidente. E, portanto, eu costumo um bocadinho especular com base nisso, mas tomando como verdade aquilo que tem sido dito grosso modo, eu acho que a medida surpreendeu-me, não estava à espera dela, acho é uma medida excepcional, uma grande violência, que não é aplicado em imensos casos que devia ser, por exemplo, casos de violência conjugal, já temos visto maridos que agridem as mulheres ou as ex-mulheres, ficam em liberdade e a seguir vão matar a mulher, não é? E a gente pergunta porque é que este não ficou em prisão preventiva. No caso de José Sócrates, a prisão preventiva, eu ouvi muitos comentários hoje sobre isto e muita gente que dizia, bom, ele ficou em prisão preventiva é porque eles têm grandes elementos de prova contra ele. Ora, eu não sei se tem ou não tem, estamos outra vez no domínio da especulação, agora isso não é o que conta para a prisão preventiva, não é o facto de haver muitos elementos de prova. O que conta é as três hipóteses em que está previsto que se mantenha a prisão preventiva. Perigo de fuga, que manifestamente não existia, continuação da atividade criminosa ou perturbação do inquérito. Por exclusão de partes, toda a gente concluiu, que é o último caso, perturbação do inquérito. Eu acho, entre parênteses, que o juiz devia ter fundamentado. Em que é que se fundamentou? Há quem diga que, e pessoas da Justiça também, advogados, que o juiz não tem que dar explicações. Não tem que, de facto, não tem que dar explicações. Dada a excepcionalidade deste caso. Não tem que dar explicações. Agora, como eu ouvi comentar um advogado, e eu concordo, ele disse assim, aquilo que passou lá para fora dos órgãos de informação estrangeiros é que, em Portugal, um ex-primeiro-ministro é posto em prisão preventiva e o juiz nem tem que dar explicações. Não é normal, nem uma coisa nem outra. Ora bem, o perigo de perturbação do inquérito, a meu ver, é um bocadinho difícil com os tais elementos que a gente julga que tem, que são verdadeiros, aceitá-lo. Porque, vamos lá ver, foi-nos dito que o inquérito começou há um ano, que assenta basicamente em prova documental, portanto, que está lá. Os arguidos foram interrogados, fizeram buscas à casa deles, têm, obviamente, os telefones sob escuta e, se ficassem em liberdade, iam continuar a ter. E agora vão continuar no centro das atenções. Exatamente. Portanto, a minha questão é como é que o José Sócrates ou os outros, fechado em casa, com pulseira eletrónica à entrada de casa, com os telefones vigiados, com a casa que já foi alvo de buscas, sem poder contactar com ninguém, como é que ele poderia perturbar o inquérito? Essa é a minha dúvida. E são decisões diferentes aquelas a que temos assistido nos últimos tempos, em casos, nomeadamente, suspeitas de colarinho branco, também corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais. Lembro, por exemplo, ainda recentemente, a questão do BES. Ricardo Salgado acabou por sair com uma caução de 3 milhões, é verdade, mas não está em prisão preventiva. De alguma forma, era por aí que esta questão devia ser explicada para que as pessoas pudessem perceber alguma diferença? Bem, para a gente conseguir perceber a diferença, tinha que conhecer os processos, não é? E eu não os conheço, de facto, não os conheço. O caso mais recente que temos foi o dos vistos gold. Também fiquei surpreendido com a prisão preventiva que foi decretada, mas pronto, quer dizer, eu acho que, de certa maneira, há uma severidade acrescida da Justiça. Temos assistido, da Justiça de Instrução Criminal, temos assistido a isso nos últimos tempos. Dão-se muito mais prisões preventivas e a crimes de colarinho branco. Não estamos a falar de crimes de sangue, nem de gangues internacionais, nem coisas perigosas, não é? Do que era normal. Não sei, não vou interpretar essa severidade, poderemos falar disso mais adiante. Agora, aquilo que eu digo é, acho uma medida excessiva, aparentemente excessiva. E até porque, como vimos naquela peça, José Sócrates pode ficar 4 anos à espera que transite em julgado uma sentença. Praticamente. De que forma é que olhas para este processo em particular? Ainda ontem, aqui no Jornal da Noite, o antigo bastonário Rogério Alves dizia que a Justiça está num momento particularmente ativo e daí todos estes processos mais emblemáticos. Mas até que ponto é que também este rol de acontecimentos pode significar um verdadeiro teste para a Justiça portuguesa? E em que termos? Olha, claro, eu gostava que não fosse assim, ou seja, eu gostava que não fosse para testar a sua popularidade ou para se afirmar que a Justiça é agora mais ou menos severa. Gostava que não fosse. Acho que a Justiça deve ser sempre igual, serena, como se costuma dizer, a Justiça deve ser serena, deve estar acima dos índices de popularidade do combate político, etc. E gostava, sobretudo, que a Justiça não caísse na tentação do popularucho e que não caísse
e aqui eu tenho que dizer com toda a frontalidade, eu acho inadmissível a violação do segredo de justiça como se está a verificar. Inadmissível. Os seus magistrados têm a obrigação de saber que isso conduz imediatamente a um pré-julgamento popular. Porque no espírito de ninguém, hoje, não deve haver um português, praticamente, que não esteja convencido que José Sócrates é culpado. Eu não estou convencido nem de uma coisa nem de outra. E acho que quem está de boa fé... Essa tua postura pode ser encarada também como uma defesa? É isso que acontece muitas vezes, quando não se condena publicamente e quando se colocam algumas cautelas nas análises deste caso, há sempre aquela ideia de que se está a defender alguém. Não, claro. E ainda ontem tu dizias na SIC Notícias, eu sei que me vão crucificar por aquilo que eu vou dizer. Sim, parece que sim, mas eu não frequento as redes sociais, portanto é o lado para que eu durmo melhor, é esse. Agora, o que eu digo é o seguinte, a pessoa tem o direito de ser julgada em tribunal. E não nos jornais e na praça pública. E a violação do segredo de justiça conduz a isso. Eu, neste momento, visto o ponto a que as coisas chegaram, não só neste caso, eu sou um defensor de que acabe o segredo de justiça. Que acabe, para a defesa pelo menos. Acabou, pura e simplesmente. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Isto também é do domínio especulativo e estritamente da minha opinião pessoal. Porquê é que eu acho que, no fundo, José Sócrates ficou em prisão preventiva? Porque, conhecendo José Sócrates e o feitio dele, e todos conhecemos, eu acho que ele não ia cumprir o segredo de justiça se vem cá para fora. Eu acho que ele ia desatar, a bramar aos quatro ventos, ia contra-atacar, ia dizer tudo o que lhe vinha na cabeça. E, portanto, a narrativa... O animal feroz. O animal feroz. E, para usar a expressão que ele gosta, a narrativa que temos, que é só a da acusação, ia pelo menos ser contestada. E estamos ou não, Miguel, a viver um momento de viragem no que ao regime diz respeito? Eu acho que não, quer dizer, acho que não, e vamos lá ver, há muita coisa, não só aqui no mundo inteiro, esta discussão está a existir hoje em dia, há muita coisa que está errada na política como ela é feita hoje em dia. Agora, eu acho que não é o regime democrático que está errado, não são as instituições nem as leis democráticas. O que está errado, por exemplo, é o sistema de representação partidária, é o pessoal político, que cada vez é pior. Venho dizendo isso aqui nesta mesa há muito tempo. Para mim é o problema mais grave. É que conseguir pessoas de valor, honestas, sérias, com sentido de serviço público, cheguem à política. Agora, eu não me ignoro que há muita gente que trocava facilmente este regime por outros. Estão, porventura, convencidos que em ditadura não há casos de corrupção nem há malfeitorias governamentais. Estão enganados. Só que não se sabe dela e os tribunais não funcionam. Portanto, eu acho que aqueles que falam, enfim, de regime, de certa forma, estão também entusiasmados com a perspectiva. Não é o meu caso. Deixa-me dizer o seguinte. O que eu acho é que este caso tem qualquer coisa de definitivo. Isto é uma corda que se estica. Está a ser esticada, vai ter que arrebentar por um dos lados. E eu vejo-me numa posição paradoxal, que é de desejar duas coisas que são contraditórias. Por um lado, eu desejo ardentemente que a justiça não se tenha enganado, porque seria trágico este erro. Por outro lado, eu também desejo que nós não tenhamos tido um primeiro-ministro que era corrupto, porque acho que isso seria, de facto, uma machadada em todo o sistema partidário, não no regime. Portanto, a corda vai ter que arrebentar. Uma das duas coisas vai ter que ficar demonstrada, e eu só espero que fique sem dúvidas para ninguém, pelo menos para gente de boa fé. Mas há claramente um sinal que é dado aos agentes políticos com estes processos, é que já não se podem esconder, eventualmente, como se esconderiam há 10, 20, 30 anos. Não sei, claro, a gente não pode dizer isso, quer dizer, pelo facto de não ter havido nenhum... Vamos lá ver, agora parece que a mensagem que passa temos um com este primeiro-ministro processo, a contas com a justiça. Quer dizer que só agora é que isso acontece. Mas nós não sabemos se para trás houve razão para que outros primeiros-ministros tivessem a contas com a justiça. E isso é a tal presunção que todos os políticos são corruptos, todos são uma porcaria, etc. Quer dizer, quem faz esse tipo de raciocínio, de análise ou de discurso, de facto, não é um verdadeiro democrata, em minha opinião. Miguel, este é um caso de justiça, como ouvimos dizer António Costa, é também claramente um caso político. Sim, é. Eu acho que para o PS isto foi devastador. Aliás, basta ver o próprio António Costa, quando tomou posse de secretário-geral do PS no Largo do Rato, no domingo, parecia um velório. Aquilo parecia um velório. E nem sei como é que o PS vai enfrentar o Congresso deste fim de semana. É demolidor, porque, aliás, como já foi dito aí nas peças, quer dizer, todo o atual secretariado do Partido Socialista esteve ligado a José Sócrates. E, por um lado, eu acho que António Costa tem tido muita coragem, ainda hoje esteve, na maneira como diz, bom, há a questão da justiça, mas também há o legado político de Sócrates que nós defendemos, não é? Agora, o que é facto é que vai ser um ano terrível para o Partido Socialista. E de que forma é que pensas que o PS poderá enfrentar, com que forças é que poderá enfrentar o próximo ano político? Não faço ideia, claro.
E eu acho que isso é o que eles vão refletir este fim de semana no Até porque Congresso. Costa está demasiado ligado a José Sócrates. Demasiado ligado, as pessoas estão em estado de choque. Aliás, basta ver as caras deles no Parlamento e basta ver até, eu direi, um certo pudor da oposição mesmo do PSD. No PSD há muita gente que está a deitar foguetes e que não o manifesta abertamente. O Primeiro-Ministro estará a deitar foguetes? Quem? Primeiro-Ministro. Não acredito. Depois de dizer que não os acredito. políticos não são todos iguais. Não acredito. Há outra pessoa que estará a deitar foguetes, mas eu não acredito. E não me vais dizer quem é. É preciso deixar alguma coisa para os telespectadores adivinharem. Agora, o Primeiro-Ministro não acredito. E eu acho que as pessoas inteligentes dentro do PSD não vão estar a deitar foguetes. Não vão estar porque eles sabem que isto é um bumerangue que bate ali em José Sócrates no Partido Socialista, mas pode voltar para trás também. Cavaco Silva, sem comentários. Cavaco Silva está a caminho do Dubai. Precisamente, recusou-se comentar este caso. Pois. E ninguém foi ouvir, ou não quis falar, António José Seguro sobre este processo. Claro, eu acho que o Presidente da República não tem que comentar este caso. O Presidente da República não tem, é verdade. De qualquer forma, Miguel, este caso, apesar de estar a afetar diretamente José Sócrates, indiretamente o PS, a nível geral acaba por salpicar toda a classe política. De alguma mais forma. do que isso, o país, claro. País? Basta ver as notícias lá fora. Quer dizer, nós acordámos este sábado, sabemos que somos cidadão de um país que tinha acabado de prender um Primeiro-Ministro por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais. Isto não acontece todos os dias na vida dos países. Acontecia com alguma regularidade. Nós tivemos isto tempos. a seguir à história dos vistos gold, a seguir ao estouro do BES, a seguir ao estouro da PT, a seguir uma data de coisas, quer dizer, eu acho que neste momento um português tem alguma vergonha de andar no estrangeiro, não é? E é por isso que eu dizia que eu sou chegado a uma situação paradoxal, que desejo que a justiça não se tenha enganado, seria um erro trágico, irreparável, e também desejo que não seja verdade. Portanto, olha, vou esperar para ver. Miguel, muito obrigada. Até à próxima semana. Obrigado, boa noite.